Agora a gente passa a bola para o lado alvirrubro, tá? Quando a gente vai se aprofundar aqui nas análises com Atos Rildo. Atos, como eu destaquei ali na abertura da análise da perspectiva do Ceará, me parecia um jogo desses que tem um desenho encaixado, né? De dois times. E que você vai testar aí que filosofia de jogo vai se sobressair. No fim das contas, eu acho que não teve uma filosofia de jogo que sobressaiu, né? Eu acho que, assim como Minhoca falou sobre a possibilidade de esse jogo ter sido um empate, né? Pô, vou até mais além, de repente esse jogo podia ter sido vencido pelo Náutico, né? Dependendo das conjecturas do jogo. E acho que esse é uma dessas partidas que se você for olhar ali o que aconteceu minuto a minuto, né? Você vai ver que é um jogo que teve momentos para o Náutico. Teve a bola em travessão ali naquela cobrança de Dodô, né? O jogo estava 1-0 ali, pô, mudaria completamente de novo a configuração da partida. Então teve muitos roteiros, muitas linhas para o roteiro da partida seguir. Seguiu com o desfecho dessa vitória do Ceará, meu caro Atos Rildo. Celso, eu acho que esse seu gancho é um bom gancho, tá? Falar sobre dois modelos de jogo. Óbvio que o jogo ele não vai se resumir a isso. O jogo vai ter muitas nuances que a gente precisa destacar aqui, mas essa questão do modelo de jogo, ela aconteceu de fato, tá? Você tem um Náutico que gosta de ter a posse de bola, você tem um Náutico que gosta de marcar a saída de bola do adversário, você tem um Náutico que gosta de botar um alto volume de jogadores no último terço, para tentar no toque de bola, tentar nas associações, muito pelo lado esquerdo, né, Dodô, Vinícius, conseguir criar chances de gol. E você tem do outro lado o Ceará com o Moza, que ele gosta de deixar a bola com o adversário, é bem verdade. Tá? Então ele gosta de que o adversário fique com a bola, para que no erro do adversário, ele ali tentando promover velocidade consiga ser fatal na partida. Possa ser que muita gente queira analisar esse jogo como um jogo de xadrez, aonde, sabendo, por exemplo, pelo lado do Náutico, sabendo que o Ceará ia jogar dessa forma, que o Náutico pudesse ter uma postura diferente, mas não sei se é muito por aí, tá? Primeiro porque o Náutico, ele não é um time que ele pode chegar diante do Ceará na visão de que disputa da mesma forma que o Ceará está disputando essa Série B. A gente está falando de uma folha bem maior, tá? O Ceará de partida, ele já se coloca como um dos favoritos ao acesso. Não é o caso do Náutico. O caso do Náutico, se você pegar esse elenco do Náutico e sair mostrando para vários torcedores de vários times da Série B, com muita dificuldade algum torcedor pode colocar o Náutico ali na meiuca da Série B. Mas a maioria vai colocar, na verdade, na segunda página, porque o que o Náutico pode trazer de força nessa Série B definitivamente não é os nomes do elenco. Não. O que o Náutico pode trazer é um encaixe. O que o Náutico pode trazer é um modelo de jogo bem definido e bem treinado, é o trabalho do treinador, que no final das contas, o que prevalece mais no futebol é isso. A gente sempre destaca o peso que investimento em jogadores de alto nível traz. Mas no final é o campo que decide, tá? Se o time está encaixado e jogando bem, no final é o que acaba pesando mais. E o Náutico, para poder, numa perspectiva mais positiva que você tem desse Náutico, quando você bota a lente mais positiva, olhando para o Náutico tem uma folha que não vai competir com o top 5, top 6 aí de folha da Série B, porém, você tem essa perspectiva que seja um time bem encaixado, com um modelo de jogo bem definido. E esse modelo de jogo, colocado por Hélio, não traz muita possibilidade de sair alterando
a cada partida. De dizer, o Ceará joga assim, então eu vou jogar assado. Porque eu vou me adaptar a esse jogo do Ceará. Porque aí você traz a condição de ser um jogo novo, aonde o seu encaixe não vai pesar tanto, o seu modelo de jogo que já estava bem treinado não vai entrar em campo, e na verdade você vai estar se colocando mais na capacidade técnica do time. Capacidade técnica que a gente já fez a avaliação, que não compete com o time do Ceará. Então o Náutico, eu vi o Náutico meio que sem saída para uma partida como essa, e prevalecer a maneira como ele jogava. E isso é uma característica de Hélio dos Anjos. É bem verdade que a gente vê Hélio trabalhando com elencos limitados, por isso que ele não abre mão do modelo de jogo. Talvez se Hélio tivesse uma fartura de jogadores, de opções, talvez ele fosse mais flexível a mudar conforme a partida, mas não é o caso hoje. Então a gente teve um Náutico levando para o Castelão hoje o Náutico que melhor desempenhou nesse ano. É o Náutico com todas as características que eu coloquei aqui. E para esse encontro de dois modelos, eu gosto muito de utilizar uma expressão norte-americana chamada matchup, que é o como casamento. Esse casamento do confronto dos dois, essa batida entre os dois, é melhor para quem numa análise prévia? Eu acho que é ruim para o Náutico, tá? A forma que o Ceará joga, com a capacidade técnica que o Ceará tem, é um confronto ruim para o Náutico, tá? Porque é um time que joga mais reativo, mas tem a capacidade técnica por trás. Porque só jogar reativo não é suficiente. A gente viu a Ponte Preta jogar assim nos aflitos e o Náutico dominou o jogo. Mas quando o Ceará faz isso me lembra muito, Celso, você que já faz programas aqui comigo há muito tempo, isso me lembrou muito o time da Ponte Preta. Ele tinha essa característica, era um time que tinha uma capacidade técnica para o nível da competição acima, tá? E decidia jogar de forma mais reativa. É muito difícil enfrentar um time dessa forma, tá? Muito difícil. E hoje, o Náutico tentou, dentro da sua forma de jogar, tentar prevalecer em cima do Ceará. Óbvio que o Ceará encontrou, e iria encontrar de qualquer forma, brechas para poder conseguir machucar a defesa do Náutico. Defesa do Náutico essa, que tem problemas, individualmente falando, sabe? O Náutico tem o Matheus Silva, que não faz um bom ano, tá? O Náutico tem o Matheus Ribeiro, que apesar de ser uma contratação recente, não fez ainda um bom jogo, não é um jogador que ainda mostra segurança. E essa parte defensiva do lado direito do Náutico foi muito castigada por Fernandinho. Já no primeiro tempo, o Fernandinho ele conseguiu boas escapadas por ali e os jogadores do Náutico deram muito espaço para Fernandinho trabalhar essa bola. Mas também a gente tem um Náutico que, minimamente com a posse de bola, errando muito passe bobo, tá? Eu acho que o Náutico ele traz como positivo para essa partida colocar o seu modelo de jogo, jogar da forma que ele joga e tornar o jogo minimamente parelho. Quem quiser dizer que o Ceará jogou um pouco melhor, eu acho que é natural dizer isso. Se alguém quiser dizer que o Náutico jogou um pouquinho melhor, também dá para dizer. Eu vou ficar com a visão de parelho, tá? Mas dentro desse jogo parelho, o Náutico conseguiu ter suas oportunidades. O Náutico chega no primeiro tempo, na cabeçada de Derek. O Náutico consegue chegar pelo lado direito com duas jogadas, uma de Juninho, outra de Dodô, que ali já adentrando dentro da área, desequilibra o defensor do Ceará e chuta cruzado. Não foram finalizações tão perigosas, mas foram jogadas dentro da área, tá? E no segundo tempo, o Náutico, numa falta com o Dodô, teve o lance de Saraiva, teve uma bola também muito interessante do Náutico, que foi uma jogada ensaiada de escanteio, que essa bola vem para, na verdade, uma falta, que essa bola vem para Vinícius cruza, e Paulo Sérgio na pequena área, tá? Ele acaba cabeceando para fora. É uma jogada que o Náutico também poderia ter chegado ao gol. Então o Náutico conseguiu agredir o time do Ceará. E o Ceará, em algumas oportunidades, conseguiu também as suas escapadas. Essas escapadas aumentaram depois de 1-0, o que é natural, e eu acho que aí não tem problema nenhum, porque, na verdade, tudo que eu desenhei do Náutico aqui é um cobertor curto, tá? Então, se você vai ter mais capacidade ofensiva, significa que você vai estar mais exposto atrás. Isso. Quando o Ceará está com a vantagem no placar, eu acho que, na verdade, é o melhor momento do Náutico na partida, tá? É o momento que o Náutico consegue chegar de maneira mais organizada com essa bola trabalhada no ataque. As 3 bolas na trave foram depois do 1-0, não foi?
Não, a de Derek foi no primeiro tempo, mas as outras duas sim. Verdade. É isso mesmo. E o lance de Paulo Sérgio, por exemplo, também foi depois de 1-0. E é nesse momento que o Ceará, na verdade, consegue a maior quantidade de chance clara. Acho que o Ceará, dá para dizer que o Ceará teve 3 chances claras, onde 2 foram depois de 1-0. Aquela primeira com o Vinícius, né, com o Vini, no primeiro tempo, e as outras 2 foi depois que estava 1-0. Porque naturalmente o Náutico ficou mais exposto. Mas no fundo, no final das contas, é isso que a gente quer. Porque, veja, você já está perdendo o jogo. Você quer que o time aumente a produção ofensiva para poder conseguir chegar o gol de empate. E o Náutico aumentou essa produção ofensiva o suficiente para chegar ao empate. O gol não veio, tá? Mas o efeito colateral foi ficar um pouco mais exposto lá atrás. Poderia ter chegado o segundo gol do Ceará, acabou que o Ceará não chegou nesse segundo gol, mas nesse cenário eu não via nenhum problema, porque o Náutico teria de fato que ficar um pouco mais exposto mesmo para poder tentar esse empate. Acho que o Náutico produziu bem, tá? Depois do gol. Senti falta dos 10 minutos finais ali, depois dos 40 do segundo tempo, eu acho que o Náutico perdeu um pouco dessa capacidade ofensiva que estava gerando ali. Eu acho que a saída de Dodô baixou um pouco o ritmo do Náutico. Apesar do Saraiva entrar bem, tá? Eu entendo a saída do Dodô do time, porque foi no momento que o Náutico já estava com o Vitor Andrade jogando na esquerda, e o Vinícius, como o Vitor Andrade foi jogar na esquerda, ele ocupou mais a zona ali do meio campo. E como o Dodô era o meia do time, o Dodô ficava responsável também por cair pelo lado direito. Mas Dodô, quando vai pelo lado direito, acaba não rendendo tanto. Então, pela lógica, você que não vai tirar Vinícius em campo, não vai tirar Vinícius de campo, obviamente, a lógica era tirar Dodô, tá? Para colocar Saraiva, para poder deixar vivo esse lado direito do Náutico. E Saraiva entrou bem. Mas isso... Normalmente entra, né? Isso causou que o Náutico tirou Dodô. E acabou que o Náutico perdeu muito, porque Dodô fez uma boa partida. Dodô estava fazendo bem essa questão da ligação do meio campo do Náutico com os atacantes, com o Derek, Vinícius também, colocando o Derek muito no jogo. No segundo tempo, assim, Derek para mim fez uma boa partida, fazendo pivô, às vezes muito perigoso para a defesa do Ceará. Tal. Teve um lance que ele rodou no meio de 2 defensores do Ceará e acabou cometendo a falta. Inclusive foi a falta, né, que, salvo engano, foi a falta de Dodô que foi na trave. Foi. Acho que foi essa mesmo. Pronto, então, veja, já gerando ali uma boa oportunidade para o Náutico, né, naquela falta. Então a gente consegue encontrar esses elementos, Celso, que deixa essa perspectiva positiva, porque qual é o momento do Náutico hoje? O Náutico, você até pontuou, né, a questão da final contra o Sport, o Náutico não está vindo de uma construção crescente desde o começo da temporada. O Náutico teve uma quebra na reta final do Pernambucano, né, na final do Pernambucano e no início da Série B. E colocou então, em xeque, abalou a confiança, né? Abalou a convicção, né? Isso. Que se tinha no trabalho de até então. Né? Isso acontece que o torcedor do Náutico acabou esquecendo até os desfalques que o Náutico teve nos primeiros jogos, que não conseguia nem colocar um time minimamente em campo com jogadores nas suas posições, né? O Náutico jogou sem centroavante as 2 primeiras partidas. Então, nessa quebra, eu estou utilizando como base o jogo do Criciúma. A gente está numa retomada, o Náutico está numa retomada. O jogo do Criciúma foi um jogo onde o Náutico não competiu. O Náutico perde aquele jogo nos aflitos para o Criciúma, onde ele não compete, onde ele não consegue finalizar. A única finalização relativamente com perigo foi uma bola de Vitinho na entrada da área que ele tirou a bola do estádio. Se você utilizar aquilo ali como base, o que o Náutico fez hoje no Castelão dá uma perspectiva positiva. Dá uma perspectiva boa, né? Isso, Celso, dá uma perspectiva boa, porque, veja, não é todo clube que o Náutico vai enfrentar que tem uma capacidade de um Ceará, que tem alternativas técnicas dentro do campo como o Ceará tem. O Náutico agora vai enfrentar na sequência, tem o São Bernardo em casa, depois sai para enfrentar o Atlético e sai para enfrentar, eu acho que é o Botafogo de São Paulo. Veja, nenhum jogo aqui é fácil. O São Bernardo, até agora, jogou bem praticamente todos os jogos, assim, na sua capacidade, obviamente. É um time físico, é um time que consegue imprimir velocidade. Deu muita dificuldade para o próprio Ceará, tá? Na estreia da Série C, da Série B.
O Botafogo fazendo bons jogos, tá? O Atlético tem o Ronaldo Tavares, que eu costumo dizer que é o Ronaldo fenômeno de 2 metros reencarnado. Porque o jogador, assim, tá numa fase incrível, o Ronaldo Tavares. Inclusive renovou, tá? Renovou com o Atlético. Espero que depois da 18ª rodada ele saia da Série B para ficar um pouco mais tranquilo pra gente. Mas veja, nenhum desses times, apesar de você conseguir citar coisas positivas nesses times, não são pontos garantidos, longe disso. Todo jogo fora de casa vai ser difícil, mesmo dentro de casa, diante do São Bernardo, vai ter sua dificuldade, mas nenhum deles é o Ceará. Ou pelo menos não tem a qualidade média que um Ceará tem, tá? Então, eu fico com essa perspectiva positiva, sabe, Celso? Porque desde que eu comecei a comentar futebol, no Timbucast já faz a gente tá no 8º ano. E aqui no 45, acho que eu tô há 3 anos aqui comentando aqui no 45, salvo engano. Já, meu irmão? Já, acho que já vai em 3 anos. E o que norteia os meus comentários é muito olhar o que aconteceu na partida e tirar o que eu posso tirar desse jogo com perspectiva para os próximos jogos. Eu sempre fiz isso, tá? E o que eu vi diante do Ceará hoje, que tem defeitos, tem jogadores atuando abaixo, o time errou muito passe, tá? Mas mesmo assim, tirando as coisas negativas, considerando as coisas positivas, eu acho uma perspectiva positiva para as próximas partidas. E é assim que eu vou enxergar, e eu posso quebrar a cara, tá? Eu posso estar aqui comentando aqui no pós-jogo de Náutico e São Bernardo, o Náutico pode perder para o São Bernardo, jogando bem ou mal, não importa. Se for uma derrota, vai ser um resultado muito ruim, mas a perspectiva que eu tenho para as próximas partidas é positiva em relação ao Náutico. Muito bem, Atildo. Também fiquei com essa sensação, velho. Fiquei com essa sensação de que o que a gente viu dentro de campo foi muito mais algo relacionado com as lacunas, né, que esses times da Série B estão apresentando nessas 4 primeiras rodadas, né? Um campeonato bastante achatado até aqui, bastante equilibrado, cada um com suas peculiaridades. Gosto da analogia do cobertor curto e acho que a do Náutico passa diretamente aí por uma falha individual. Não é um lance de contra-ataque. Acho que Minhoca comentou isso. Não é um lance que o Ceará conseguiu retomar uma bola lá atrás e saiu um lançamento vertical. Isso foi mais naquele lance com Vina, né, do primeiro tempo. Ali é uma bola recuperada na saída de bola do Náutico e uma bateção de roupa assim, dessa que... Batida melhor, né? Uma batida de roupa dessas que você só faz a careta, velho. Você só acusa o golpe, né? Celso, fala, meu querido Mion. eu ia até complementar, né? Eu tô vendo que tem um pessoal aqui no chat, torcida do Ceará, né? Até exaltando muito, assim, a atuação do Náutico. Eu acho que... E aí, é um bom parâmetro, às vezes, né? Quando você vai enfrentando os adversários... No caso, o Náutico não está disputando a Copa do Nordeste nem a Copa do Brasil, né? E o Ceará já vem enfrentando equipes, tecnicamente falando assim, com futebol bem mais limitado, né? Por isso que eu estava citando o jogo do ABC, né? O ABC é uma equipe com muitas limitações, veio para cá com um treinador interino, tinha demitido, né? Então, assim, o Ceará jogou mal naquele dia, deixou escapar. Assim, jogou mal no sentido, tipo assim, pô, do mínimo que o Ceará poderia entregar, o resultado não veio. E aí eu vi muitos torcedores, eu estava até conversando com o Atos, né, que antes de chegar em casa aqui, eu estava esperando, e aí um torcedor do Ceará que estava no jogo me encontrou, e falei, Minhoca, que tal? Pô, o time do Náutico bem arrumado, né, cara? O Dodô lá joga muito bem e tal. Então, assim, eu acho que até para a torcida do Ceará, que não acompanhava, assim, eu tenho um relato aqui, não sei de quem foi, que até falou assim, tá aqui o João Vitor, né, dizendo assim, hoje, no caso, o Náutico, né, tá falando pro Atos, né? Vocês jogam melhor que o Fortaleza. E o futebol que o Náutico apresentou hoje, assim, do que o Fortaleza apresentou na quarta-feira, um jogador a mais, assim, o Náutico deu muito mais trabalho, foi muito mais organizado, mostrou muito mais eficiência. Então, acho que esse foi um ponto a destacar. Claro, como o Atos mencionou, tem esse saldo positivo, mas, claro, vai ter que ter resultado, né? Porque, obviamente, não é atuações quando você
tem as chances, você não desperdiça uma falha como cometeu o Muriel, que acaba resultando, né, nessa derrota, acaba pesando. Mas a perspectiva é de que, assim, para o torcedor do Náutico, principalmente, né, que possa estar criticando mais a equipe, não é também uma terra arrasada, tá? Tem um padrão, o Hélio é um dos principais treinadores que eu vejo dessa Série B, e para mim os comentários da torcida do Ceará refletem muito isso, assim, da qualidade de jogo que o Ceará enfrentou hoje, né? Do bom jogo que o Náutico chegou a apresentar hoje na Arena Castelão, porque não foi qualquer equipe nessa temporada que conseguiu fazer esse jogo que o Náutico fez aqui. Atos, você quer comentar algo aí em cima do que Minhoca destacou? Porque casa com o que eu estava querendo construir aqui, de ideia, que é o fato de certa forma, eu acho que o Náutico ele tem um ponto forte que é de grande valia, e se a gente for analisar os atributos aí de cada time dessa Série B. O do Náutico eu acho que é a organização tática, a definição clara de um objeto, uma forma, né, de procurar construir seus caminhos para as vitórias. E o Náutico faz isso com a consistência do trabalho de Hélio. Agora, quanto te preocupa, quanto você acha que o Náutico vai sofrer até a 18ª rodada, quando eventualmente puder chegar a qualificar seu elenco? Porque me preocupa assim, um time ter o volume de jogo que teve e, por exemplo, o Náutico tem 15 finalizações contra 10 do Ceará. No entanto, o Ceará tem 5 finalizações no gol e o Náutico tem 3 finalizações, as 3 na trave, no caso. Não, a da trave não conta. Não conta, Celso. É verdade, conta como bola para fora. Se você fizesse esse exercício, considerando na 5, trave, né? Fica 6 a 5. Seria 6 do Náutico, digamos isso, assim. Porque na estatística não conta. O que eu acho que dá uma visão ruim, né? Porque finalização para fora, aquela que vai fora do estádio é contada do mesmo jeito da bola na trave. De uma bola na trave, é isso, é verdade. Mas te preocupa, assim, o Náutico ter ainda muitas lacunas, alguns tetos, algumas fragilidades muito claras no time, ainda no time principal, e a quantidade de rodadas que tem pela frente até poder remediar isso aí? Celso, a sua primeira parte, você pediu aí para poder comentar um pouco em cima do que Minhoca explanou. Veja, vai ter torcedor que vai acabar apanhando aqui agora e ia sair ileso, né? Mas como você levantou essa bola para mim, eu vou acabar dando uma lapada em uma parte da torcida, tá? Eu tenho um comunicador do YouTube que eu gosto muito de assistir os vídeos dele, o nome dele é Luigi. Ele faz react e tal, sobre os assuntos em geral. E ele utilizou uma frase essa semana que eu fiquei pensando nisso, acho que se encaixa para o momento. O homem, e eu digo isso porque esse fenômeno, após o jogo do Náutico, que eu vi, todos eles, eu vi homens comentando dessa forma, o tal do homem é muito histérico, tá? E quando é em relação ao futebol, é que isso fica claro, assim, é uma histeria sem tamanho. Então, o torcedor do Náutico, ele tem uma sanha por se desesperar, por ser histérico. Ele quer demonstrar que ele está histérico, sabe? Porque você lidar com qualquer derrota é difícil. Eu pontuei isso no começo do programa. O luto da derrota, a raiva da derrota, ela é natural. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da histeria. Eu estou falando de você sentir a raiva da derrota, mas você não saber considerar como foi que o jogo se deu, você não saber fazer os extratos, né, Atos? Isso, você não saber que campeonato você está jogando e a forma que você está jogando. Eu não quero limitar o Náutico aqui uma disputa pelo rebaixamento, não. Mas a forma que o Náutico vai jogar esse campeonato é primeiro chegando nos 45 pontos para depois entender o que ele pode brigar após isso. É uma condição dada a 3 anos de Série C. É uma condição dada a um elenco que, quando você vai olhar, em última instância, você vai ver vários jogadores com mais experiência de Série C do que na divisão que o Náutico está jogando. O Náutico se coloca dessa forma para a Série B de 2026.
E quando você vai para um dos jogos mais difíceis que tem dessa Série B, que é o Ceará no Castelão, você faz um jogo onde até os adversários conseguem extrair comentários positivos e você prefere a histeria total, me desculpe a expressão, a cagação de raiva pela cagação de raiva, sabe? De não querer enxergar nada na sua frente. E qualquer pessoa que venha a ponderar como eu estou aqui ponderando é tido como um passapano, encontrador de desculpas. Não é por aí. Essa análise da raiva pela derrota, ela é análise superficial. Inclusive foi a análise que o próprio Hélio dos Anjos fez, Celso, na entrevista coletiva dele. Ele falou, veja, 3 bolas na trave não adianta de nada. Ele considera... Não é meio gol, né? Exato. Ele considera que o Náutico fez um bom jogo, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, não adianta nada botar 3 bolas na trave, porque o que vale é o gol que o Ceará fez. Exatamente. Essa é a análise superficial, a análise válida, mas não existe só ela. A gente não tem como aqui passar 1 hora comentando um jogo e falando só na análise superficial. A gente vai em outras camadas. É necessário fazer isso. Eu tenho certeza que a esmagadora maioria da nossa audiência aqui está esperando essa análise um pouco mais aprofundada. Mas eu queria pontuar aí essa necessidade de histeria que uma parcela da torcida tem. E respondendo a sua pergunta sobre a questão de reforços, veja, mais uma constatação de como o Náutico está jogando essa Série B, tá? Está entrando para essa Série B, e não só o time como o clube. O Náutico tem uma limitação orçamentária brutal, tá? O Náutico já está, daria para dizer, acima do seu limite. Apesar do próprio presidente declarar que o limite do Náutico será de 2,5 milhões de folha, que não é essa folha de agora, isso foi até destacado na transmissão, pode chegar a esse patamar na próxima janela, mas é isso com muita dificuldade, tá? Porque o que já tem hoje, o Náutico já está precisando buscar receitas novas para poder cumprir o que o Náutico já está comprometido hoje. E aí, vale a pena a gente fazer aqui um parêntese, não só o Náutico, tá? Essa Série B está trabalhando toda descoberta, tá, gente? Você, torcedor de outros times aqui, que esteja acompanhando esse pós-jogo de Ceará e Náutico, deixa eu falar uma verdade que é bem possível que encaixe no seu time, tá? Independente de qual seja. O seu time está trabalhando na Série B a descoberto. Quase todos os times da Série B estão jogando, trabalhando com calendário até junho, julho. Pegaram as receitas, dividiram até junho, julho. A partir do julho não tem dinheiro. Vai arrumar de alguma forma, vai tentar fazer antecipação, vai tentar novas receitas, vai atrasar, tá? É o que mais vai acontecer. Essa Série B, Celso, ainda mais embolada como a gente está vendo, nivelada como Minhoca destacou, tá? Onde a gente vê times com elencos mais fortes, mas não desempenhando tão bem, times com elencos mais abaixo, mas desempenhando um pouco melhor, isso vai trazendo esse equilíbrio. Mas essa Série B vai ser decidida, na verdade, com quem conseguir pagar em dia no segundo semestre. Tenha certeza disso. Essa frase não foi dita por mim, não. Essa frase foi dita pelo meu querido Joaquim Costa no começo do ano. E agora eu tenho certeza que ele está certo. Porque todos os times estão com esse cenário a descoberto a partir de julho, agosto, tá? Então, diante desse cenário, Celso, eu acho que o Náutico vai ter alguns tiros para dar na próxima janela, mas nada de tanto impacto, tá? Eu escuto pelos bastidores que alguns times aí podem acrescentar sua folha de 1 milhão, 1,5 milhão, não vai ser o caso do Náutico, tá? O que o Náutico pode fazer é trabalhar ali com 3, 4 contratações, mais ou menos na média de salário do time titular, mas nada que passasse disso. Agora a gente vai para o campinho do Náutico para fechar aqui o nosso programa. Meu caro Atos Gildo, a gente inevitavelmente vai começar falando do grande personagem dessa partida, né? O personagem do aspecto negativo dessa vez, que é Muriel. Muriel, que é um jogador que eu já critiquei, você já criticou, você, diferentemente do meu caso, você tomou muita porrada, né, por ter criticado o Muriel. Mas o fato é que não dá para a gente contar a história desse jogo sem contar que foi uma falha decisiva ali, né?
não chega a ser a falha mais clamorosa do mundo, né? Mas aquela falha clássica, aquela batida de roupa, né? Que entrega a bola nos pés do atacante. Celso, na verdade, o meu desgaste maior com parte do torcedor em relação ao Muriel não é nem... É crítica, mas é que às vezes a gente leva o nome crítica para atuações. Minha questão com o Muriel não foi nem em cima de atuações de Muriel, porque eu acho que na Série C ele desempenhou bem. Foi mais uma questão ali, antes da temporada começar, de uma análise que eu fiz que Muriel, ao meu ver, não era suficiente para a Série B, ou pelo menos que o Náutico precisaria de mais goleiro para a posição, tá? Até para poder conseguir alguns pontos com o goleiro, e eu não acreditava, ainda continuo não acreditando que Muriel é esse goleiro que dá pontos. No máximo, ele vai ser um goleiro que passe alguns jogos. Passe alguns jogos sem entregar, de vez em quando entrega, tá? Uma defesa difícil ali a cada 2 jogos, mas nada passando longe disso. Não é aquele goleiro que, olha, de 20 pontos disputados do Náutico, 20 pontos conquistados, 5, 6 foi por causa do goleiro. Eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer esse tipo de análise com o Muriel no Náutico, tá? Agora, o torcedor, na época, não enxergou dessa forma. Eu até brincando ali, colocando as opiniões ali no Twitter, eu cheguei a fazer uma postagem que hoje foi até relembrada por outros torcedores, né? De que eu estava abrindo mão desse debate, tá? Depois de ter... Aceitou a derrota. Eu aceitei. Eu disse, olha, até a 10ª rodada da Série B vocês vão entender o que eu tô falando. Então, por hora, eu não adianta eu ficar aqui dando murro em ponta de faca. Ao mesmo tempo que hoje... Chegou, mas veja, eu gosto de estar andando sempre na contramão, Celso. Assim, numa derrota eu tô olhando mais os pontos positivos, na vitória eu tô tentando dar luz aos pontos negativos. E mesmo com essa situação do Muriel, mesmo... Sempre certo na contramão, diria Nação Zumbi. Exatamente. Meu Maracatu pesa uma tonelada. E, Celso, eu hoje, mesmo dia... Primeiro, da nota de Muriel, tá? É vermelho, ele foi culpado diretamente pela derrota. A falha é uma falha gravíssima, tá? O Náutico perde por causa dessa falha de Muriel no jogo equilibrado, da forma que se deu. O Muriel, ele tira o 0 do placar a favor do time do Ceará e esse placar permanece, então é vermelho para ele, tá? Ao mesmo tempo que agora eu vou fazer uma ponderação, Celso, na verdade é mais uma constatação do cenário do Náutico, que mesmo Muriel não sendo suficiente para a Série B, continuo com essa opinião, mesmo ele hoje tendo essa falha que ele teve e que sacramentou essa derrota do Náutico, só tem ele, tá? Só tem ele até a 18ª rodada. Não existe debate com o Guru Seaga, tá? Muriel não pode se inviabilizar no gol do Náutico, porque se isso acontecer, o Náutico está numa situação complicada demais. O Náutico não tem goleiro reserva, tá? Isso não é uma discussão. Eu não discuto o Guru Seaga, tá? Quem quiser entrar em debate, se botou o Guru Seaga no debate, eu saio do debate. Eu não participo de debate nem para dizer que Guru Seaga não tem condição, porque é para todo mundo saber disso. Então, o Náutico não pode inviabilizar Muriel, ou o próprio Muriel não pode se inviabilizar. Até a 18ª rodada vai ter que ser com ele, tá? E o torcedor, eu acho que tem que colocar a régua onde ela deva ser colocada. E entender que o Muriel é esse goleiro aí. Não vai dar pontos pra gente, porventura pode ter uma falha como teve hoje, do mesmo jeito que ele pode passar aí 3 jogos em um nível estável, só fazendo as defesas mais seguras, tá? Acho que o torcedor tem que se adaptar a isso e esperar até a 18ª rodada, e aí sim eu acho que o Náutico deva tentar trazer uma opção ali para ou disputar a posição, né, se ele se estabilize na posição dele, ou até para poder substituir ele se for o caso, né, se ele não conseguir essa estabilidade minimamente, tá? Então, por hora, eu acho que é isso, tá? Não adianta fazer muito alarde, porque vai ficar só o choro pelo choro, e a gente vai precisar de Muriel, Celso, pro próximo jogo. A situação é essa, tá? Muito bem. Matheus Ribeiro, Matheus, Igor e Yuri.
Aí, a primeira linha do Náutico. O lado direito do Náutico tem uma certa complicação, porque o Náutico permaneceu com o Arnaldo na posição, contratou o Reginaldo com a perspectiva para ser titular, isso nunca aconteceu, e hoje está renegado aí ao terceiro reserva da posição. Contratou o Matheus Ribeiro com um certo investimento, tá? Para o patamar do Náutico. E as melhores atuações na lateral direita até hoje foram com o Arnaldo, tá? Não gostei da partida de Matheus Ribeiro. Eu acho que... Eu não gosto quando um lateral dá o campo... O Náutico passa aquela sensação na lateral direita de que o reserva é sempre uma opção a ser considerável, né? A ser considerável. Né? Só que com a chegada de Matheus Ribeiro, Celso, eu acho que a gente nem tá vivendo muito disso, sabe? Porque Reginaldo meio que ficou completamente escanteado. Ele não tá participando mais dessa disputa. E o Matheus Ribeiro tá indo naquela questão de insistência, porque o investimento pede que se insista nele, tá? E eu acho até que deva fazer isso, tá? Eu não tô aqui dizendo que o Matheus Ribeiro tem que perder posição. Só que, muito por causa desse investimento, não é o suficiente, tá? Não é o suficiente no rendimento. Eu não gosto de lateral que dá espaço para o atacante adversário. Eu acho que você sempre tem que tentar ir para o combate, porque mesmo que você falhe, a sua defesa consegue tentar se recuperar. Eu acho que quando você dá o campo, até o adversário entrar dentro da área, você está no cenário ruim. E eu acho que Matheus Ribeiro fez isso no jogo de hoje, dando campo para Fernandinho, com medo de ir para cima de Fernandinho, então dava o campo até Fernandinho entrar dentro da área. Se entrou dentro da área, para mim você já fez seu papel errado. Você já reduz as oportunidades do seu zagueiro, né? Porque, veja, pode acontecer um pênalti, ele pode centralizar a bola pode sobrar. Enfim, eu não gostei da partida de Matheus Ribeiro hoje. Eu vou colocar um laranja aí para ele, tá? Muito bem. Matheus Silva. Matheus Silva, assim, a consistência de Matheus Silva jogando mal, assim, é algo a se destacar, tá? Ele consegue jogar mal. Regularidade, a famosa regularidade negativa, né? É um jogador que não conseguiu render ainda esse ano, e eu acho que não vai render. Tem a questão a característica dele ser muito ruim para o time, tá? O Náutico, ele precisa de zagueiros velozes para tentar uma recomposição. Veja que o lance de Vinícius é meio que pelo lado dele, e a gente nem vê Matheus Silva na jogada, tá? Vini acaba... Eu chamo de Vinícius porque quando o Vini jogava no Náutico... na verdade, nem é Vina, né? É Vina. Isso. Vina. Ele mudou de nome e eu ainda tenho essa mania de chamar ele de Vinícius. Um rebranding. Quando ele atuava no Náutico era Vinícius, mas o Vina, quando ele tem aquela puxada, o Matheus Silva nem aparece na jogada. E essa é a marca de Matheus Silva, um jogador pesado, um jogador que adora dar uma bordoada no adversário chegando atrasado. Hoje ele fez isso algumas vezes, poderia até ter tomado cartão amarelo. Acho que ele até tomou cartão amarelo, ele estava ali escapando de tomar um segundo. Tomou cartão amarelo. E depois do amarelo, no segundo tempo, eu vi ele chegando atrasado ali no jogador, e atropela o jogador, e aquela bagunça. Parece aquele caminhão, aquele 11-13, descendo a ladeira do Ibura, com 16 mil litros. Aquele caminhão pipa, 16 mil litros, descendo a ladeira do Ibura. Sim. O freio não vem, o freio motor não vem também, é difícil. O jogador meio que sem freio, pesado demais. Eu vou colocar o vermelho nele aí, porque para mim não consegue agradar. Além do rendimento, tem essa questão da característica. Muito mal, portanto, para Matheus Silva. E Igor? Já o Igor gostei. As jogadas ofensivas do time do Ceará não são muito nas costas dele, ele desempenha bem ali. E ele é muito importante na questão da construção do jogo, né? Você vai ver o Igor Fernandes muito avançado no campo em boa parte do jogo, tentando dar esse passe já ali no pé de Dodô, já ali no pé de Vinícius, já no próximo ou no último terço, tá? Acho que isso é muito importante. Nas recuperações de bola desempenhou bem, em algumas jogadas de bola quebrada, que era algo que estava me preocupando em Igor, que ele não é um jogador alto, mas hoje também, como o Ceará não estava com um ataque tão alto, né?
Igor conseguiu trabalhar bem essa bola quando o Ceará quebrava a bola na defesa do Náutico, que ele estava subindo bem, estava ganhando as bolas. Eu vou colocar um verdinho aí de jogou bem para o Igor Fernandes. Bem para Igor, portanto. E Yuri? Yuri entrou ao contrário de Matheus Silva, né, numa regularidade muito positiva, tá? Os lances do lado esquerdo não estão defensivo, né, não estão aparecendo de forma negativa para Yuri, tá? Ele hoje não foi esse jogador agudo como foi no jogo da Ponte Preta, na parte ofensiva, mas eu considerei um jogo de consistência de Yuri, tá? Ainda mais porque aqui a gente tá pesando também o grau de dificuldade, né? O Náutico não tá jogando contra a Ponte Preta, o Náutico tá jogando contra o Ceará no Castelão, então tem esse diferencial. Eu vou colocar um verdinho de jogo bem aí para Yuri, tá? Muito consistente. Aí a gente teve no meio o Wenderson, Leonai e Dodô, que fez uma cobrança que só faltou ser gol. O Leonai não fez um bom jogo, mas eu destaco que o Náutico vai precisar muito dele, tá? Sabe quando você gosta da forma que o jogador joga, a forma que ele joga é necessária para o time, mas ele não foi tão feliz nas decisões. Então, o Leonai perdeu algumas bolas que deu contra-ataque, não conseguiu matar o lance que Vina vai ter uma oportunidade de gol, ele poderia ter matado aquele lance, ele não consegue, ele não podia nem fazer a falta, né, porque ele já estava amarelado já, então Exato. Eu vou colocar um laranja para Leonai, mas lembrando que é o terceiro jogo dele, não vai jogar a próxima partida, né, que é 3 jogos e 3 cartões amarelos, mas é um jogador que nessa Série B, se ele não tiver problema físico, e se ele melhorar também um pouco a questão física dele, ele tende a ajudar bastante, porque é um jogador de qualidade, mas hoje eu vou deixar o laranja com ele. O Wenderson, veja, o Wenderson é o seguinte, é um jogador que eu fiz algumas críticas no começo dessa Série B a ele, principalmente pelo jogo do Criciúma, e como o Náutico estava tão bagunçado ali, eu acabei pesando muito na de Wenderson, só que o Wenderson fez um belo jogo contra a Ponte Preta, e estava fazendo um bom jogo hoje, tá? Só que ele falha num gol do Ceará, eu até considero uma falha dupla dele, porque se você olhar a origem da jogada, ele poderia ter feito uma cobertura melhor. E depois ele dá o passe errado ali no pé do jogador do Ceará, que cruza para a falha de Muriel. Eu vou colocar um laranja para ele, porque eu acho que essa falha é derradeira. Mas se não fosse essa falha, assim, eu ia destacar uma boa partida do Wenderson. Agora, o lance é muito decisivo, né? Então vai um laranja aí para ele. Leonai também foi laranja, tá? Isso. Meu caro Alan Roberto. E Dodô? Dodô, eu gostei demais do jogo de Dodô hoje. Eu acho que é outro ponto assim, muito positivo que o torcedor do Náutico tem que enxergar. Você ter o retorno do futebol do Dodô, tá? Já pelo segundo jogo e meio seguido, porque eu sempre considero metade da partida ali contra o Atlético de Goiás. Jogou muito bem contra a Ponte Preta e eu gostei demais da partida dele hoje, jogando solto, conseguindo fazer a transição. Teve a falta também, que ele bate na trave. É um jogador que ele voltou a encontrar espaços no campo. Eu acho que isso passa muito pela forma tática que o Náutico começou a se colocar nesses últimos jogos. Tem que abrir o time, tem que dar profundidade para o time para que o meia ele tenha espaço para jogar. Então ele está tendo espaço para jogar, está jogando bem, tá? Conseguiu finalizar. Bola no jogo de hoje também, pedalou ali para cima do jogador do Ceará, abriu, chutou, o Richard deu até uma rotada na bola. Veja como as coisas são, tá? Esse lance, o Richard, ele tem uma falha parecida com a de Muriel, só que o atacante do Náutico não estava lá para aproveitar, né? Exato. A bola acabou não dando em nada. E no caso de Muriel, acabou sendo fatal ali para o gol do Ceará. Eu vou colocar um jogo muito bem para Dodô, tá? Eu gostei bastante da partida do Dodô. Né? Isso. E se ele jogar nesse nível, eu acho que o Náutico vai ter uma boa produção para os próximos jogos. Muito bem, já traz a estrelinha também para o peito de Dodô, melhor em campo, na análise de Atos. Aí a gente chega no ataque com Juninho, Vinícius e Derek. Olha, o Juninho é o seguinte, existem 2 avaliações. Existe a avaliação do jogo em si, tá? E existe a avaliação
analisando o Juninho das últimas partidas. Com o sarrafo do Juninho das últimas partidas, é uma visão mais positiva para ele hoje. Hoje ele conseguiu brigar mais, foi muito importante na parte defensiva, dando alguns carrinhos, disputando algumas bolas. Na parte ofensiva, ele teve uma finalização que não foi nem tão forte, mas pelo menos chutou no gol, né? Porque o Juninho, na verdade, 2 finalizações. Eu acabei de lembrar que no segundo tempo ele encontra uma janela para jogar uma bola no cantinho e Richard faz a defesa. Coisa que ele não estava fazendo nos últimos jogos, tá? Mas eu acho que ainda falta para a posição. Então, a análise pelo sarrafo dele é positiva. Ele melhorou um pouco do que ele vinha jogando. Só que ele vinha jogando muito mal. Mas para a posição, para esse setor direito do Náutico, eu acho que o Náutico precisa de mais. Tanto é que Saraiva entra dando mais para a posição do que Juninho deu jogando de titular, tá? E Todinho pode voltar, apesar de Todinho também não ter rendido ainda bem nessa temporada, mas eu acho que o Náutico precisa encontrar um jogador que renda mais nessa posição do que a partida que Juninho fez hoje. Eu vou colocar um amarelo para Juninho. Dentro da perspectiva pessoal dele ali, até positivo, tá? Mas eu acho que ainda falta muito. Ainda mais para um jogador que o torcedor criou uma expectativa em cima dele e ele ainda não entregou. Vinícius, diferenciado. Diferenciado. No primeiro tempo até que errou uns passes, tá? Mas no segundo tempo o Vinícius jogou que só a porra. Jogou muito. No segundo tempo, ele tá com... No segundo tempo, às vezes, ele tá trazendo ele para jogar... Bem ali com o Dodô, né? Isso. E no segundo tempo, tá movimentando ele trabalhando um pouco na meia, mas pelo lado direito, sabe? Aí ele tem todo o corredor para sair costurando, e ele tá sendo o maestro do time jogando nessa posição. Algo que, para mim, era impensável pelo Vinícius de 2021, que era mais um ponto esquerda, de fato, né? Hoje em dia ele não é só esquerda, tá? Ele é um jogador que ele pode ter a liberdade de cair por qualquer local do campo e ele faz todas essas posições com boa qualidade, tá? Gostei muito da partida de Vinícius, vou colocar um verdinho aí de jogou bem para ele. Bem importante para Vinícius. E aí, os titulares a gente fecha com o Derek, que meteu aquela cabeçada na trave, não foi? Foi ele? Foi. Veja, o Derek, ele também errou alguns passes bobos no primeiro tempo, muito como o Vinícius também errou, mas eu acho que esses passes, com ritmo de jogo, com entrosamento, ele vai parar de errar, tá? São passes muito bobos, tá? Só para registrar que ele errou no primeiro tempo isso, só que no primeiro tempo ele consegue uma cabeçada, e no segundo tempo ele faz um papel de pivô muito interessante, tá? Muitas bolas ele recebeu, conseguiu segurar a defesa, até ultrapassar os marcadores ali, sofreu falta em uma jogada, na outra ele distribuiu a bola. Eu não costumo ser muito benevolente nas avaliações, não, tá? Eu costumo ter uma avaliação um pouco mais dura. Mas eu vou colocar um jogou bem Derek aqui, fugindo um pouco. Eu tava entre o regular e o jogou bem. Dessa vez, eu vou pender para o jogou bem Derek hoje. Muito bem. Aí agora a gente vai com os jogadores que foram acionados por Hélio e Guilherme dos Anjos ao longo da partida. Já voltaram do intervalo com Arnaldo no lugar de Matheus Ribeiro e Ramon no lugar de Leonardo. O Arnaldo eu achei regular, colocar um amarelinho aí em Arnaldo, tá? Amarelinho. O Ramon, eu gostei mais do que o Arnaldo. É desses que flertam com o verdinho de jogou bem, mas eu vou perder você com o amarelo, tá? Eu fui benevolente com o Derek, mas eu já volto ao rigor aqui. Foi um amarelo meio positivo, mas eu vou deixar com o amarelo com o Ramon. Ele entra para um jogo muito específico de fazer essa progressão para o ataque de melhorar o passe, tá? Alguns lançamentos, alguns cruzamentos, quando ele cai pelo lado, tá? Ele sempre, quando ele entra nessas partidas, ele faz isso com qualidade. Só que o que pega no Ramon é que ele ainda é um volante. E às vezes você sente a falta da pegada defensiva. Ele também não é um jogador que tem muito corpo, e às vezes ele vai perder alguma disputa ali por ser muito franzino, ser um jogador um pouco mais baixo, tá? Então, eu acho que sempre falta um pouco no Ramon nessa questão. Vai ser bom para observar o Ramon na próxima partida, tá? Porque o Leonardo está suspenso, e eu acredito que o Hélio dos Anjos ele vai entrar com o Ramon nessa partida. E aí vai ter uma lupa grande nele, porque ele vai precisar dar conta também da parte defensiva. Ele vai precisar ter uma pegada maior para poder corresponder nessa posição.
Aí, aos 15, Vitor Andrade entrou na vaga de Juninho. Eu acho que o Vitor Andrade continua entrando bem nos jogos, tá? Continua indo para cima dos adversários, continua desempenhando bem no duelo 1 contra 1. Ele hoje na ponta esquerda ele sofreu falta indo para esse duelo. Quando ele cai um pouco mais para a zona do meio campo, às vezes ele faz algumas filas ali, sempre é bem sucedida. Perdeu um pouco de intensidade, mas não foi só ele, foi o time inteiro na reta final de jogo, sabe? Acho que o Náutico faltou um pouco mais de gás ali para tentar arrancar um empate ali nos acréscimos. Ali depois dos 42, 43, eu acho que o Náutico entrou num ritmo um pouco... Acho que as 3 bolas na trave começou a pesar, sabe? Olha assim, meu irmão, 3 bolas na trave. Hoje é o famoso tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. Eu acho que isso aqui não vai para lugar nenhum mais, não. Aí aquela questão anímica bateu no time e eu acho que isso pesa um pouco na questão do Vitor Andrade. Então, por não ter conseguido dar intensidade nos últimos minutos de jogo, e também porque o Náutico não chegou ao gol, eu vou deixar um amarelinho aí com o Vitor Andrade, porque eu sou chato também, tá? Mas só para registrar que, novamente, ele entra fazendo o papel dele e entra bem, tá? Boa. Depois, na casa dos 20, entrou Paulo Sérgio na vaga de Derek. Paulo Sérgio foi mal. Poderia ter feito gol numa jogada ensaiada do Náutico. Eu estava tentando lembrar se era escanteio, se era falta, mas foi escanteio. Escanteio que o Náutico cobrou na jogada ensaiada e cruzou na cabeça de Paulo Sérgio, que ali na pequena área poderia ter feito gol. Cabeceou para fora, mas o mal de Paulo Sérgio... Não, o Paulo Sérgio é vermelho, tá? É muito mal. Muito mal de Paulo Sérgio não é nem porque ele perdeu esse gol. Na verdade, perder um gol assim, eu nem costumo acreditar muito negativamente. Porque eu considero, na verdade, o fato do jogador ter se posicionado, tá, ter tido a chance, eu considero um viés positivo nisso. O problema que ele tá levando esse vermelho é porque essa reta final, que eu disse que o Náutico não conseguiu continuar pressionando, eu acho que se dá muito porque o Paulo Sérgio saiu dentro da área, ele cai pelo lado esquerdo e mata o lado esquerdo do Náutico. Porque que era o melhor setor, né? Melhor setor. Ele impediu que o lado esquerdo tivesse qualquer tipo de progressão, que quando ele não estava lá, a gente viu os jogadores dialogando, o Vitor Andrade conseguindo escapar, levar essa bola na linha de fundo, sofrendo falta. Ele vai para lá, quando o passe chega nele, ele recua para os zagueiros. Porque, óbvio, ele não vai ter qualidade de passe curto, ele não vai conseguir balançar em cima de ninguém, não vai botar para cima. Então, eu não entendi por que foi que ele saiu da área. E o setor para onde ele foi, ele só fez atrapalhar. Então, por causa disso, leva o vermelho aí. Muito bem. E a outra substituição foi Felipe Saraiva, que substituiu o Dodô, não manteve o mesmo nível, porque o Dodô realmente jogou muito bem, mas, como de costume, Felipe Saraiva entrou bem, né? Isso, Celso, eu gostei demais da entrada de Felipe Saraiva dessa vez. Eu até comentei na análise do jogo que quando Vinícius vem jogar um pouco mais pelo meio, tá? Dodô meio que fica nessa função de precisar cair um pouco pro lado direito. E não é a dele. Então, teve lógica na substituição de Hélio, que não ia tirar Vinícius, né? Pô, eu considero Vinícius hoje um dos principais jogadores dessa Série B. Então, não tem por que você tirar Vinícius de um jogo. Aí fazia sentido você tirar Dodô para poder colocar um atacante de fato pelo lado direito, para poder deixar aceso esse lado direito do Náutico. Porém, o Dodô também estava bem. Então, o Náutico ganha em aquecer esse lado direito com o Saraiva, mas num jogo todo o Náutico perde com a saída do Dodô, que estava bem, tá? Então, vou colocar um verdinho que jogou bem para Saraiva. Poderia ter feito um gol antológico no Castelão. São 2 banhos, pô. Banho ou puxeta? Não sei se a bola passou. É porque banho, nas peladas que eu jogava na infância, banho é só quando passa perfeitamente pela cabeça do adversário. Não sei se os dois passou por... Eu acho que tem uma das puxadas ali, ele meio que puxa a bola por cima dele mesmo, sabe? O primeiro foi em cima do jogador do Ceará, mas acho que o segundo é meio que por cima dele mesmo para poder preparar para o chute. Se fosse gol, seria um golaço, tá? Mas não conseguiu o gol, mas fica o registro que jogou bem, porque as jogadas, todas que Felipe Saraiva fez pela direita, fluíram. E veja, eu acho que o Felipe Saraiva tá pedindo passagem, tá? Ainda mais para um jogo em casa. Eu não sei se ele pretende continuar com o Juninho,
Mas se minimamente ele tiver condição física de jogar de saída, eu acho que o Náutico já deveria colocar ele no jogo. Ainda vai deixar a opção do Vitor Andrade para o segundo tempo, né? Porque eu acho que ele sempre preza em ter esses jogadores no segundo tempo para poder dar uma correria maior na segunda etapa. Mas eu acho que Saraiva merecia jogar titular o próximo jogo, tá? Porque toda vez está entrando bem e o Juninho ainda não rendeu o suficiente. E para a gente fechar aqui a análise do nosso campinho do Náutico e também o nosso programa, a gente vai com as notas de Guilherme e Hélio dos Anjos. Eu vou surpreender aqui agora, Celso. Veja só, eu vou sair do padrão, tá? Eu vou fazer algo que não é nada conservador, tá? Eu vou ficar exposto a críticas, tá? Muita gente não vai entender. Como se fosse um problema para você, né? Muita gente não vai entender a nota que eu vou dar para Hélio e Guilherme, mas eu vou dar um muito bem para os dois mesmo na derrota. Por quê? Porque eu acho que tudo que o Náutico fez de errado, que impediu o Náutico chegar à vitória, não passou por Hélio e Guilherme. Concordo. Não passou, veja. Não tem como o Hélio e Guilherme acertar os passes de forma mais apropriada que o Náutico errou no primeiro tempo. Não tem como o Hélio Guilherme desempenhar o que Matheus Ribeiro e Matheus Silva desempenhou abaixo, tá? Não tem como o Hélio Guilherme fazer a bola ir 3 centímetros mais para baixo, que foram as bolas na traves, para poder entrar. Eu acho que o Náutico impôs o seu modelo de jogo, deu certo porque chegou nas oportunidades, a bola acabou não entrando, tá? E eu acho que toda a parte negativa que teve no jogo não passou muito pelo treinador. Quer dizer, não passou pelo treinador. Então eu vou colocar muito bem aí para Hélio e Guilherme, o que reforça a minha perspectiva para os próximos jogos. Muito bem, então, para Guilherme e Hélio dos Anjos. Meu querido Atos, muito obrigado. Obrigado de verdade. Um ótimo fim de semana para você, viu? Valeu, Celso.